Reaberto o trabalho, solicito a chamada da testemunha José Cesário Beraldo Júnior para prestar os devidos esclarecimentos. Boa noite, senhor José Cesário. Júlio, antes que a gente comece as perguntas, gostaria que o senhor passasse a sua qualificação, nome, endereço, telefone. Boa noite, presidente. Boa noite a todos da mesa e aos demais funcionários. Meu nome é José Cesário Beraldo Júnior, contador aqui da Câmara desde 19 de novembro de 98, RG 24551 563X, CPF 250 535 108 22. Rua Simão Bittar, com 2 T's, 49, Bittar, Jardim Leonor. Aqui, ó. Tá ligado. Tá ligado, tá ligado. É o Malu que tá aqui presente na. Deputa, né? Júlio, Sim. eu queria que você respondesse em que ano tomou posse e começou a trabalhar na Câmara Municipal. Então, eu comecei a trabalhar no dia 19 de novembro de 1998, no cargo de contador. Desde então, quais eram as suas atribuições? Ora, as minhas atribuições são atribuições específicas, né, do cargo de contador, que congrega e é responsável por fazer as demonstrações contábeis da entidade. Tudo que se refere à contabilidade, sou eu que sou responsável. Com relação ao veículo oficial, sabe dizer quando a Câmara o adquiriu? Sabe dizer como foi realizada tal transferência e de que finalidade a recebeu? Olha, a data precisa eu não tenho, mas foi no final de 2014, se eu não me engano. Esse veículo foi doado pela Prefeitura, que também tinha recebido como doação da Justiça Federal. Na ocasião, foi doado vários veículos, computadores para a Prefeitura. E por solicitação da Câmara, do vereador à época presidente, foi solicitada à Prefeitura a disponibilização via doação para ficar a serviço da entidade.
Era mandato de qual presidente? Era o vereador Claudinei Ramalho. Sabe dizer se o carro oficial foi doado ou se ainda é de propriedade da Câmara? Ele foi doado no mês de novembro, se eu não me engano, dia 22 de novembro. Uma lei 4.222, salvo me engane. Dia 22 de novembro de 2017, ele foi doado em virtude dos fatos que estão sendo apurados nesse processo. Foi devolvido a pedido, acho que de quase todos os vereadores da casa. Quando a Câmara Municipal recebeu o veículo, se recorda-se da existência de alguma portaria para regulamentar o seu uso? E sim, em linhas gerais, o que dispõe tal portaria do que era responsabilidade da fiscalização e do controle? Então, na ocasião foi editada assim uma portaria pelo presidente à época, né, que discriminava ali a utilização do veículo, como ele deveria ser, né, e eu não, assim, de cabeça eu não me lembro os dizeres dela, mas tem essa portaria que discriminava como ele deveria ser usado, a fiscalização, o controle e tudo. Tem sim, tem esse documento. Sabe dizer quem podia utilizar o carro oficial da Câmara? E para quê? Quem poderia? Quem podia usar o carro? Se tinha alguém destinado a usar o carro? Assim, a princípio, né, e acho que não foge do princípio mesmo, é só os vereadores e funcionários. Só funcionários e vereadores da entidade. Nenhum terceiro poderia transitar com o carro. Como é realizado o controle e utilização do veículo? Olha, era verificado, né, controlado através de uma planilha própria, né, pela direção da casa, que é o que determinava a portaria. E quem era o responsável pela elaboração do relatório de controle e utilização? Então, o responsável era sempre o diretor da Câmara, que no caso, nesse período, era a servidora Juliana, hoje aposentada. Alguma vez teve conhecimento de alguma irregularidade envolvendo a utilização do carro oficial? Se sim, você comunicou tais irregularidades ao presidente? Ou se alguém a comunicou? Não, eu até acho que foi no mês de novembro também, outubro, que alguns vereadores fizeram 2 requerimentos solicitando as despesas e a planilha referente ao controle do uso do carro, que eu tomei conhecimento de algumas possíveis irregularidades cometidas, porque até então eu não tinha conhecimento, até porque não havia indícios disso, né? Sabe dizer quais pessoas mais se utilizavam do carro oficial? Qual ou quais vereadores? Algum estagiário também fazia uso? Olha, vereador presidente, o que mais se utilizava, o vereador que mais se utilizava era o vereador Fernando. E funcionário, para te falar a verdade, eu nunca andei nesse carro, eu nunca nem de carona nem dirigi. Mas que eu sei que mais utilizava era o vereador Fernando, o Tércio, por força da função dele, né, que tem que entregar convite, coisa e tal. E o Marcelo, que às vezes ia lá no pátio, no RH, ou ia pegar algum orçamento. A princípio, são esses os que mais usavam. Você recorda se o Tribunal de Contas fez algum apontamento nos anos anteriores sobre a utilização e prestação em relação à utilização do veículo?
Não, que eu me lembre não. Que eu me lembre não. Não foi feito não. Tem conhecimento de como era o procedimento burocrático para a utilização do carro oficial? Olha, o que eu sei é que toda vez que alguém ia utilizar o carro, deveria fazer a solicitação por escrito e ter autorização para utilizá-lo. A Câmara exigia alguma prestação de conta do seu uso? Olha, não era eu que controlava, mas toda a pessoa que se utiliza de recurso público ou de equipamento público, ninguém pode negar, ninguém pode alegar desconhecimento que tem que se prestar conta. Então, toda pessoa que se utiliza de recurso público não pode alegar, em hipótese alguma, que não deva prestar conta do que foi utilizado, seja bem material ou seja de recurso público, né? Então, respondendo a pergunta mais objetiva, tem que se prestar conta. Quem autorizava a utilização do carro? Como era conferida a quilometragem das viagens? Olha, isso eu não posso responder com muita propriedade, porque não era eu que fazia o controle. Mas eu acredito que deveria ser pela diretora, que deveria fazer esse controle junto com a pessoa que utiliza, né? Mas eu não posso responder com maior propriedade, porque eu não tenho conhecimento disso. Aliás, eu só tomei conhecimento de tudo isso que está acontecendo quando nós percebemos que poderia haver algumas irregularidades, que aí eu fui entender melhor o que estava acontecendo. Porque até então eu não imaginava que a planilha não batia com as viagens, que as viagens que eram feitas não batia com planilha. Até então eu não sabia disso. Tem conhecimento se a servidora Juliana ficou um período sem trabalho no ano 2017? Se sim, qual o motivo e por quanto tempo? Ela tirou um período no meio do ano, que o pai dela estava com problema de saúde. Acho que ela tirou uns 20, 30 dias. E depois, em setembro, que ela tirou uma licença médica grande, até por conta de uma cirurgia que ela tinha feito, né? Comecinho de setembro. Sabe a quem ela delegou o controle, a fiscalização, a marcação das utilizações do carro por escrito? Então, essa informação eu só vinha saber sobre ela também em meados de novembro, que quando foi que eu tomei conhecimento de tudo isso que estava acontecendo. Que parece que era era o estagiário Marcos. Isso quem me disse foi o Marcelo, tá? Eu não vi, não presenciei isso. Tem conhecimento de como era realizado o processo de abastecimento de combustível, óleo, lubrificantes, manutenção mecânica e outros relativos ao veículo? Quando tinha manutenção, o Marcelo fazia uma cotação nas oficinas. Teve poucas, o ano passado acho que teve uma só. Uma, talvez duas. Ele fazia a cotação e o melhor preço mandava-se para fazer a revisão. E no abastecimento foi a mesma coisa. Em meados ali de março, abril, a gente trabalhava com um posto no Nossa Senhora de Fátima, conhecido como Bazuca. E ele, na verdade, ele fechou, deixou de trabalhar. Aí o Marcelo fez uma cotação nos postos da cidade
e conseguiu o melhor preço no Alto Posto Nova São João. Aí, a partir de abril, a gente começou a abastecer lá. E era feito através de requisições. Tudo isso foi acertado, né? Foi proporcionado. O Marcelo que proporcionou tudo isso. Ele verificou e esquematizou o trabalho lá como seria. Abasteceria todo por mês, através de requisições, e a nota fiscal era emitida sempre no início do mês seguinte. Presidente, eu só gostaria que constasse em ata que ele mencionou que o carro ficou 1 ou 2 vezes em manutenção, foi isso? Não, não foi isso que eu disse. Eu precisaria até confirmar, se eu não me engano, uma única vez, talvez 2, que ele fez uma revisão. Mas eu até gostaria, se for o caso, eu até subo, confirmo isso, para não ficar uma coisa achando. Depois. Porque se eu não me engano, até o ano passado acho que nem houve manutenção. Houve desde 2014 para cá, houve 3, 4, mas agora ano passado, agora de fato não me lembro. Se teve, foi uma também. E era coisa assim, de ficar um dia lá, vai lá, faz a revisão, troca o óleo, essas coisas. Normal, como os nossos carros, né? Algum outro servidor participava de tal expediente ou só o Marcelo? Expediente qual, por exemplo? Sobre as autorizações, os procedimentos para o conserto do carro, uma coisa, quando o Marcelo não podia, algum outro também? Não, quando era para fazer, por exemplo, uma revisão, que eu não sei se teve, no ano passado, era o Marcelo que fazia, sempre ele. E a questão do abastecimento, o Marcelo fez o levantamento do posto que tinha o melhor preço, né? E segundo informação, quem autorizava depois passava a ser a funcionária Juliana. O presidente e o primeiro secretário também participavam? Participava como, assim? Do procedimento aí quanto à autorização de fazer? Como parte administrativa, sim, né? Porque são os dois que assinam os cheques para fazer o pagamento, né? Quanto à existência de eventuais irregularidades no abastecimento e manutenção do carro, se recorda de ter comunicado algo ao presidente? Não, com certeza. Foi o que eu disse agora há pouco. Quando foi solicitado o levantamento das despesas, que eu e o funcionário falecido há pouco, Moacir Molina, que era o controle interno à época, nós fomos levantar as despesas, eu na parte de contabilidade e ele com relação à planilha, e aí a gente verificou que tinha algumas coisas ali que não estavam convergindo. Aí, foi em novembro também, que nós comunicamos ao presidente, respondemos o ofício ao requerimento dos vereadores e comunicamos ao presidente que poderia ter acontecido, né, algo de irregular. Se lembra se era possível algum vereador realizar abastecimento em veículo particular com recursos da Câmara? Se sim, como era feito tal procedimento? Algum vereador chegou a fazer isso em 2017? O abastecimento em 2017 foi só o vereador Fernando que abasteceu o veículo dele. E a princípio, o fato dele abastecer o veículo dele, não há irregularidade. A irregularidade ela fica constatada a partir do momento que se não se justifica a despesa feita. Por exemplo, quando se vai para congresso, os vereadores vão com os carros próprios e não há problema nenhum a Câmara pagar. Até aí não existe irregularidade nenhuma. O problema acontece quando você não justifica a viagem. Até porque tudo isso que está acontecendo é porque até hoje não foi justificada essa viagem. Que se ela tivesse sido, essa comissão perderia o objeto. A gente não estaria aqui. Então pode abastecer desde que haja finalidade institucional do recurso utilizado. Senão, é irregular. Eu falo isso com... Eu passei por 20 auditorias do tribunal. Então eu sei mais ou menos o que pode e o que não pode.
Durante a sua resposta, alguma irregularidade foi constatada e foi comunicada? Sim, foi o que eu disse. Quando nós fizemos levantamento em novembro, que aí se suspeitou de indícios de irregularidades, que até então não se tinha esses indícios. Até então a coisa funcionava normalmente, tranquilamente, partindo da boa-fé de todos, dos funcionários anteriores e do vereador. Mas quando foi levantada a documentação e viu que existia alguma possibilidade de mau uso do recurso público, aí nós comunicamos ao presidente, sim. Foi tomada alguma providência pelo presidente? Foi, né? Porque nós estamos aqui apurando isso hoje, né? Sim. Na ocasião foi aberta uma sindicância em dezembro. O presidente determinou a abertura de uma sindicância. E depois os vereadores mesmo solicitaram que se abrisse essa comissão processante para averiguar se realmente houve ou não irregularidades. Qual posto que o Municipal ou possui contrato para abastecimento? Era o Alto Posto Nova São João mesmo, que a partir de novembro já não se tem mais. Né? Aliás, de novembro para cá, só houve a despesa com combustível da viagem do Congresso agora. Então nós já estamos há 6 meses sem ter despesa com combustível pela Câmara Municipal. Você sabe dizer quem era autorizado a abastecer junto ao posto? Como se realizava tal procedimento? Quem era autorizado a abastecer? Se tinha alguém autorizado a abastecer, como era realizado o procedimento? Se trabalhava com a requisição, né? Toda pessoa que ia abastecer tinha que levar uma requisição e, além da requisição, ainda assinava com um pãozinho fiscal lá, no posto. Quanto ao pagamento, você assinava os empenhos, o primeiro secretário assinava os pagamentos dos cheques? Então, como eu disse, pegando um pedaço da resposta anterior, no início do mês vinha a nota fiscal, vinha por e-mail, aí eu montava o processo, passava para o Marcelo, que é o responsável por compras na Câmara, e aí, quando era ele que comprava e recebia a mercadoria, ele liquidava a nota no verso. No caso do posto, como era a Juliana que autorizava o abastecimento, ele ia colher a assinatura dela e depois já trazia para mim a nota liquidada para aí sim efetuar o pagamento. Foi isso que você perguntou, né? Foi, sim. Se lembra se existia algum tamanho de autorização para o abastecimento do carro? Se sim, quem era o responsável pelo seu controle de fiscalização? Tinha esse talão de requisição, que ficava na secretaria com a Juliana. Você sabe dizer onde o tal talão ficava guardado e quem utilizava? Algum vereador fazia uso dele? Vereador, eu não sei afirmar, não posso afirmar isso. Sabe dizer se era possível utilizar tal talão para abastecimento de carro particular do vereador? Desde que fosse autorizado por uma viagem de caráter institucional, sim. Agora, de novo, eu vou falar o que eu fiquei sabendo pós-acontecimentos. Que esse talão, teria ficado durante um período nas mãos do vereador. E aí não sei se ele pegou na gaveta, como que aconteceu. Mas essa informação chegou para mim, que ele ficou durante um período de tempo, não sei precisar, talvez os anteriores já precisaram, que ele ficou com esse talão de requisição, que na verdade não deveria ficar. Teria que ficar na gaveta ou de posse da pessoa responsável, né? Quanto ao vereador Fernando Betti, aqui denunciado, sabe dizer se possuía bom relacionamento com ele? Tem algo a dizer sobre a sua pessoa que o desabone? Não, eu sempre tive um bom relacionamento com ele. Apesar de eu ter ficado estupefato com tudo isso que está acontecendo.
porque é o que eu lhe disse, durante 20 anos, todos os auditores de tribunais de contas, do Tribunal de Contas que vem aqui, todos eles, e isso todos os servidores da casa pode confirmar, inclusive ex-presidente presente, a fama da Câmara de São João é muito boa. Eles vêm aqui, eles ficam 2, 3 horas batendo papo com a gente, porque não tem muito o que se verificar. Então eu sempre tive um bom relacionamento com ele, embora eu esteja um pouco decepcionado com tudo isso que está acontecendo, que ainda está sendo apurado. Sim. Mas se ele tivesse justificado as despesas e as viagens feitas, não, gente, está aqui, ó, está tudo aqui, isso aqui não faz sentido. Especificamente, quanto ao caso aqui discutido hoje, tem conhecimento do motivo pelo qual o vereador Fernando Beto está sendo acusado? E sabe dizer quem o denunciou? Repete, por favor. Especificamente quanto ao caso aqui discutido hoje, tem conhecimento do motivo pelo qual o vereador Fernando Beto está sendo acusado? Sabe dizer quem o denunciou? Então, acho que ele está sendo averiguado aqui as viagens dele, né? A utilização do veículo. Que até então, pelo que me chegou, ele não justificou as viagens, não demonstrou eficazmente as viagens que ele alega ter feito. Agora, quem denunciou não foi a própria... Não sei. Quem denunciou, não sei, quem fez o... Foi a ex-vereadora Helenice? Teria sido? Também, não sei dizer. Sabe falar como eram realizados os pedidos de viagem, autorizações, prestações de contas pelo vereador? O vereador trazia documentação referente às viagens? Então, vereador, eu não sei informar sobre isso. A Câmara exigia? Sabe nos informar a prestação de contas? Não, também não sei informar. Eu desconheço se era exigido ou não. Sabe informar se o vereador Fernando conferia e passava a quilometragem de utilização do carro após o seu uso? Foi constatado alguma irregularidade quanto ao uso pelo edil e as quilometragens? Não tenho conhecimento, vereador. Tem conhecimento se o próprio vereador conferiu o relatório? De novo, o que o Marcelo me disse agora foi que, numa ocasião, o estagiário Marcos chamou o vereador para ajudá-lo a preencher o relatório, porque a diretora à época estava de licença médica. Mas eu não presenciei isso. O Marcelo que me disse. Sabe dizer se tal caso é investigado por outros órgãos ou não? Sim, tem um inquérito na Polícia Civil. Inclusive esse que vos fala já fez o depoimento lá por 2 vezes. E tem uma no Ministério Público também. Cabia a você verificar as informações prestadas pelo vereador Fernando em caso de irregularidade, comunicar ao presidente? Tal caso já ocorreu? Se sim, e quando? Foi o que eu disse também por 2 vezes já, né? Assim que foi constatadas possíveis irregularidades, eu e o controle interno à época comunicamos ao presidente. Você sabe dizer se a Câmara solicitava relatório de passagem dos pedágios das empresas concessionárias? A Câmara solicitava a prestação de contas deles sobre as passagens em pedágios. Não, isso não. O que eu sei é que pelo advento da sindicância, a presidência da sindicância solicitou esses relatórios para fazer essa conferência. Mas antes disso vir à tona,
não era feito isso não, até porque não fazia sentido. Quanto à acusação do abastecimento do carro particular do vereador Fernando, sabe dizer se tal ato ocorreu? Se sim, quem autorizava e por qual motivo? O abastecimento do veículo particular? Sim. Sim, foi abastecido algumas vezes. Com autorização. Se sim, quem autorizava por qual motivo? É quem fazia o controle das requisições, né? Quem fazia o controle de abastecimento. A quem competiu o processo que propiciou o pagamento de sua fiscalização? Quem competiu o processo? Que propiciou o pagamento de sua fiscalização. Então vamos lá, de novo. Todo abastecimento teria que ser precedido de uma requisição. Se houve abastecimento, é porque houve uma requisição autorizando. No início do mês seguinte, chegava a nota fiscal via e-mail, eu montava o processo, entregava nas mãos do Marcelo, e o Marcelo, ou ele assinava quando era dele, e quando era de outro funcionário responsável, ele mesmo colhia a assinatura, quitando a despesa, e passava para mim e eu dava seguimento no trâmite contábil. Você recorda se houve alguma prestação de contas sobre o abastecimento do carro do vereador? Se sim, quando foi feito? Então, eu imagino que não houve, porque senão, de novo, a gente não estava aqui. Tem conhecimento se o vereador Fernando Bessa devolveu algum valor relativo à questão? E sabe a quantia? Sim. Quando foi e por qual motivo? Fim de novembro, de novo. Novembro foi o epicentro de tudo isso. Fim de novembro ele procurou o presidente, a mim e ao presidente, dizendo que queria ressarcir os valores que ele tinha abastecido no veículo dele. E aí o presidente autorizou, determinou que eu fizesse o levantamento desses valores, deu 698 e alguns centavos, valor nominal. Corrigido, deu 751 e alguns centavos. Foi corrigido o jurídico, eu solicitei ao jurídico que corrigisse junto ao Tribunal de Justiça, a tabela da Justiça, deu aí R$53 de correção. Então o valor abastecido por ele foi 698 e alguma coisa, e o valor devolvido por ele foi 751 e alguma coisa, no mês de dezembro, se eu não me engano, dia 7 de dezembro, via depósito do Banco do Brasil. 751 e alguma coisa, e alguns centavos. Junto ao Tribunal de Justiça, o que você colocou lá? Solicitada ao jurídico que corrigisse através da tabela do Tribunal de Justiça. Foi feito o depósito no dia 7 de dezembro, na conta da Câmara Municipal no Banco do Brasil. Sabe dizer se o presidente chegou a deixar de assinar alguma autorização de viagens e qual o motivo? Sabe falar qual era o papel do controlador interno em tal assunto e do contador? O presidente tem algumas autorizações que me parece que ele não assinou. Eu falo me parece porque acho que levaram para ele assinar depois do fato acontecido e ele se recusou a assinar porque ele não sabia se aquilo procedia à realidade ou não. A função do controle interno, toda despesa, porque o controle interno é o seguinte, ele faz uma auditoria por amostragem, como o próprio tribunal faz. Então ele chega no fim do mês, ele vai junto à contabilidade ou junto ao Marcelo, que é o que faz as compras, e ele pinça lá algumas despesas ocorridas no mês e verifica se o procedimento foi correto
na execução daquela despesa. E até então ele também não viu indícios de irregularidades nisso. Você tem conhecimento sobre alguma sindicância para apuração de responsabilidade de servidores sobre a questão aqui discutida? Sim, foi aberta em dezembro. Foi aberta uma sindicância para verificar possível conduta danosa de funcionários. Tem conhecimento se alguém realizou o controle de utilização do carro no período que a Juliana estava de licença, através de relatório? Então, o que eu sei é que eu disse agora há pouco também, que o Marcelo me disse que a servidora licenciada teria delegado ao estagiário Marcos para fazer o controle da planilha na época, no período em que ela estava afastada. O relator tem alguma pergunta a fazer? Tem, senhor. Boa noite, Júnior. Boa noite, Chaves. Como você informou, você falou que você teve conhecimento que um talão ficou na permanência do vereador Fernando Betti por determinado período. Esse talão, permanecendo com ele, poderia ter sido utilizado para abastecimento do veículo particular dele, não o da Câmara Oficial? Então, eu fiquei sabendo que isso tinha acontecido de novo, quando tudo isso veio à tona. Que aí eu fui procurar me inteirar. Porque eu, até então, olha, a minha rotina é tão intensa que eu não tenho tempo de ficar atrás desse tipo de coisa. Mas aí eu fui procurar saber o que estava acontecendo. Até porque eu saberia que eu seria ouvido, enfim. Aí o Marcelo me disse que esse talão de requisição ficou durante um período, não sei precisar o tempo, 1 mês, 15 dias, mas ficou durante o período com o vereador, de posse dele. E aí, estando de posse dele, ele poderia abastecer o carro da Câmara, o carro dele, estava na mão dele. Uma outra pergunta. Você acredita que, mediante a devolução do dinheiro mencionado por você, o vereador, ele praticamente, vamos dizer assim, ele assume que ele utilizou o dinheiro público de uma maneira irregular? Pelo fato de ele devolver o dinheiro? Porque se ele tivesse usado corretamente, ele não devolveria. Olha, a gente não pode... Não, estou perguntando. Não, acho que eu entendi. É uma pergunta. É uma pergunta. Eu não meço os outros pela minha régua e também não gosto que os outros me meçam pela régua deles. Eu, no caso dele, se eu fiz a viagem, eu vou aonde eu fiz a viagem, pego a documentação, chego e falo aqui, ó, tá aqui, ó, diretora, tá aqui, presidente, tá aqui, ó, eu não vou devolver porque está justificada a minha viagem. Eu estou correto. Certo? Certo. Eu estou falando eu. Se eu faço uma viagem, eu na situação análoga, eu pego, comprovo, justifico a despesa que teve caráter institucional. Agora, se eu não tenho como justificar, não, eu teria, porque eu não faria isso, né? Eu teria como justificar isso aí tranquilamente. Tá, só então, agora, se ele devolveu, aí, de fato, eu não sei o que motivou ele devolver. Estou falando por mim, né? Correto. Para encerrar, todas as contas pelo senhor elaboradas, eram assinadas por quem? Contas... Os cheques da casa. Assim, ó, o empenho é assinado pelo contador, que sou eu, e pelo presidente. Empenho e ordem de pagamento. O que se fala em assinar empenho? Empenho é o seguinte, o que o empenho é? O empenho é o seguinte, é dizendo assim, olha, existe recurso no orçamento para pagar essa despesa e foi empenhado na rúbrica, na dotação específica para essa despesa. É só isso.
Nada mais que isso. Quando a nota fiscal chega na contabilidade para fazer o pagamento, ela já foi feita todo o procedimento anterior. Ou seja, foi feita uma cotação, foi feita autorização para comprar, essa mercadoria chegou, seja serviço ou material, foi adquirida, foi comprada, chegou, está aqui, está aqui. Aí vai para a contabilidade seguir o processo. Então, a nota de empenho é do ordenador da despesa, que é quem ordena o pagamento, do contador, que empenhou, tirou aquele valor do orçamento, aí não tem mais esse valor no orçamento, já está comprometido a pagar fornecedor X, A ou B, ABC. Então, assim, agora quem assinava o cheque é o primeiro secretário e o presidente, que assina o cheque e a cópia de cheque. Foi isso? Sim. O senhor perguntou? Sim. Não, para mim tá bom, eu agradeço. Obrigado. Boa noite, Júnior, tudo bem? Boa noite, professora. Eu gostaria de saber se o senhor poderia me informar se as passagens do carro oficial nos pedágios, que não constam nos relatórios oficiais, tiveram empenho. Porque, pelo que foi apresentado para a gente, existem algumas passagens que foram notificadas pelas operadoras, né? Não, mas eu acho que essa pergunta, acho que ela não tem relação, porque passagem pelo pedágio com empenho, a hora que a gente fala de empenho, é pagamento da despesa com combustível. Se foram pagas, por exemplo, Não, não paga a Artesp, não paga a operadora, não, porque mas o ela carro, paga o combustível do carro que passou lá, né? tá, porque o carro, Então, nessa porque o data, carro da Câmara não pagava pedágio, é isso que você está perguntando? mas ficava marcado lá, né? É assim, você não paga Então, o pedágio, ela ficava mas, marcada no lá, entanto, então, mas tinha que pôr combustível. No entanto, fica o registro lá, né? Então, foi isso que a sindicância fez o levantamento, a solicitação, e veio esse relatório com as passagens Então, pelo pedágio. E tem algumas... E aí você perguntou o quê? Se isso Se foi essas pago? passagens aqui tem no empenho daqui o pagamento do combustível para essas viagens, entendeu? Não, eu não consigo relacionar isso, porque uma coisa não tem, são grandezas diferentes. Era feito o abastecimento, aí o carro tinha combustível no tanque. Então, nesse dia que teve a passagem... Não, era feito foi feito abastecimento. Deixa eu mudar a pergunta, acho que eu fiz errado, então. Não, eu entendi o que você quis dizer. Foi feito o abastecimento. Isso. Se no dia que ele abasteceu tem a passagem no pedágio, isso aí você precisa ver no relatório. Porque parece... Algumas que eu tomei conhecimento não tem. Uhum. Tem o abastecimento e não tem a passagem no pedágio. Se Desculpe, foi isso, Igor, eu perguntei rápido demais e... Mas aí precisa fazer essa conciliação, relatório e informação do vereador. E planilha da Artesp. Que aí você consegue fechar. Tem que fazer eu não fiz essa conciliação, eu só respondi a sindicância, né, como servidor, e eu não fiz essa conciliação, não sei o resultado prático disso. Pelo que eu pude observar nas planilhas que nos informaram aqui, o relatório, num dos relatórios da Artesp, tem a passagem, mas não tem essa data de liberação do carro junto à casa. É isso que eu queria perguntar. Talvez eu não tenha sido objetiva na minha pergunta. Porque foi o que eu disse, a pessoa abasteceu, tem gasolina no tanque. Então, se ele foi viajar, ele não pagou o pedágio. Então, a única despesa que tem é o combustível. Uhum. Via de regra, normalmente seria o seguinte, eu vou viajar amanhã, eu abasteço hoje. Seria uma coisa meio padrão, meio lógica, mas eu não sei te precisar se todas as vezes que tem abastecimento tem passagem no pedágio. Se não tiver, é mais uma coisa que precisa ser verificada e conciliada. Tem a passagem no pedágio, mas não tem colocado combustível. Ao contrário. É ao contrário. É ao contrário, justamente ao contrário. Isso tem que conciliar, realmente. E você disse aqui que sim, você sabe sobre uma sindicância interna, né? Essa sindicância já terminou? Terminou. Meados de janeiro. Tá bom. Muito obrigada. Não havendo mais perguntas pela comissão, dava a palavra para a advogada Carolina.
Obrigada. Boa noite. Boa noite. Júnior, eu gostaria de saber, você mencionou que você fazia um processo quando ia fazer um empenho, né? Você mencionou que fazia um processo com os documentos pertinentes. Eu queria saber se nesse processo que realizava o empenho para mandar para liquidação, se tinha, por exemplo, a justificativa, os gastos apresentados, tudo para mandar para o pagamento. Não, mas aí você tem que perguntar para o seu cliente. Ele justificou? Não, tem que perguntar para quem fez o empenho e pagou. A Para partir pagar alguma coisa, a você tem partir que... do momento, vou repetir de novo, mas eu repito várias vezes, não tem problema. Era feita autorização para abastecimento, certo? Via requisição. O vereador ia lá e abastecia. Chegava a nota no início do mês seguinte, a diretora responsável liquidava a nota, chegava para a contabilidade e efetuava o trâmite normal. Foi isso que você perguntou? Eu realizava o empenho, né? Sim. E depois o pagamento. Normal. O que eu gostaria de saber é se nesse trâmite entre o empenho e o pagamento, se era verificado, porque você falou que montava um processinho. Um processo de despesa. Então, Isso. dentro desse processo, existia os documentos pertinentes a essa viagem ou não? Só o que foi abastecido e ninguém verificava nada? Não, isso ficava na etapa anterior, né? Não era na contabilidade. Entendeu? A contabilidade vinha a nota só. Autorização para abastecimento, a autorização para viagem, a justificativa da viagem, ficava numa etapa anterior. E o pagamento? O pagamento era na contabilidade. Então, quando fazia esse pagamento, não era verificado nada disso? Eu vou lhe dar um exemplo, veja bem. Quando foi feito agora a resolução autorizando os vereadores a participar do Congresso, é feita uma resolução e ela chega lá na contabilidade. Olha, tem uma resolução autorizando. Certo? Quem vai? O A, o B e o C. Tá bom. Tem uma autorização. Aquele documento é uma prova, é um documento hábil, fidedigno, que comprova que o vereador pode viajar. Não cabe a mim chegar e falar, olha, essa resolução passou em plenário, passou pela Comissão de Finanças... Não, é que eu acho que você não entendeu a minha pergunta. Deixa eu terminar. Passou pela Comissão de Finanças, de Justiça, teve o trâmite legislativo legal, chegou autorizando. É a mesma coisa a nota. Chegou a nota, liquidada para pagamento. Faço o empenho e pago. Tá. Qual o problema? Marcelo, o que eu queria saber é o seguinte... Marcelo não, José Cesário. O que eu gostaria de saber é o seguinte, você fazia as notas e o pagamento. Fazia as notas? Os empenhos, você recebia as notas, fazia os empenhos e era responsável pelo pagamento. O que eu estou te perguntando é o seguinte, se nesse trâmite a autorização não quer dizer que a viagem está correta. A autorização quer dizer, ele tem uma autorização para viajar. Sim. Eu estou perguntando o seguinte, quando você realizava o empenho e fazia a liquidação, se existia a verificação disso, da quilometragem que ele rodou... Não era atribuição do meu cargo? Era só isso que eu queria saber. Não é atribuição do meu cargo, você está misturando uma etapa anterior do processo. Não, anterior é autorização só. Você está misturando as coisas. Cada coisa no seu devido lugar. Tem autorização para abastecimento, correto? Correto? Sim, correto, autorização. Depois, no início do mês seguinte, vinha a nota fiscal com os respectivos abastecimentos do mês anterior, certo? Sim, e quem verificava se estava correto? Aí eu montava o processo para pagamento, entregava na mão do Marcelo, que é o responsável por compras. Eu não compro nada. Porque assim, em órgão público e grandes empresas tem uma coisa que chama-se segregação de função. Quem compra não paga. Certo? Então aqui cada um faz uma coisa, você tem etapas. Sim, você já pensou se o contador da prefeitura pegar toda a nota que chega na contabilidade, ele for lá no departamento de saúde, departamento de educação, departamento de cultura, tá certa essa nota. A hora que vem para cá, supõe-se, na boa fé, que foi respeitado e foi feito o trâmite legal. É só isso. Sim, exatamente, é isso que eu estou te perguntando. A autorização era feita, da autorização para o pagamento não tinha essa verificação por ninguém. Não por ninguém não, que você não sabe. Você vai saber responder o que você fazia. Mas é isso que está se verificando aqui agora. Não, mas... Aonde? Porque, por exemplo, para pagar tem que estar se houvesse a justificativa,
É isso Se que eu estou te houvesse a perguntando. justificativa, certo? Isso aqui não estaria acontecendo. Não tinha, O seu então, cliente fez a justificativa? fez, tem as declarações nos Mas autos. então o que nós estamos fazendo aqui? Então, está sendo averiguado exatamente o que a gente está fazendo aqui. O que eu estou te perguntando é exatamente isso. Os documentos que você colocava lá, se tinha justificativa, se você verificava se tinha justificativa, se batia a quilometragem com que ele apresentou de gasolina. É só isso que eu estou perguntando. E você entendeu que isso era uma etapa anterior? Você entendeu isso? Feita por quem? Pela diretora? Entendi, então era feito pela diretora. Agora, isso não... Veja bem, isso não exime o seu cliente de justificar as viagens. Porque a função nobre do vereador... José, a gente só precisa fazer não, pergunta. Não, eu estou respondendo. Não, sim, mas é isso... A função do vereador é a mais nobre. Ele justificou, eu já te falei. Eu posso terminar? A função do vereador, a mais nobre... É o presidente que determina. É fiscalizar o uso dos recursos públicos. Certo? Então, nenhum vereador, não é ele, nenhum dos 15 pode se utilizar de recurso público e não justificar a utilização do recurso. Eu não tenho que ficar esperando o funcionário A, B ou C me cobrar. Se eu abasteci o meu carro ou o carro da Câmara e fui fazer uma viagem, eu tenho que chegar aqui e justificar. Eu não posso ficar aguardando o funcionário, no caso seria a servidora Juliana, a cobrar. E eu acredito que ela tenha cobrado. Não, tudo bem. Eu só queria saber se essas despesas elas estavam, se era feito essa comparação. Era isso que eu queria saber. Não era feito. Era só isso que eu queria saber. Não, eu não falei que não era feito. Não era eu que fazia. Isso aí você deveria ter perguntado para as pessoas que me antecederam. Não, eles fizeram autorização. Eu não disse isso. Eu perguntei se para fazer o pagamento... Eu não disse isso, se era conferido ou não. O que eu disse foi o seguinte, chegou para mim a nota liquidada para pagamento. Só isso que eu disse. Você recebia a nota e já fazia empenho. Foi isso que eu disse. Consta em ata isso, para não ficar tergiversando de coisa aí. E no processo que você monta, quais são os documentos que tem que colocar a nota de empenho, a OP, a nota fiscal e a cópia de cheque. Tá. Porque o processo de despesa, é isso que eu estou tentando fazer você entender. O processo de despesa, ele é feito antes. Você faz uma licitação, o processo de licitação não vai dentro da contabilidade, ele fica lá na licitação. Eu entendo, eu trabalhei por 2 anos na Câmara Municipal. Pois é isso. Deve ser a mesma coisa que aqui lá. Sim, a mesma coisa, mas vinha toda a justificativa. Por isso que eu estou perguntando se nesse processo que você... São Bernardo do Campo. Por isso que eu estou perguntando se nesse processo que você montava, vinha esses documentos, se vinha... os documentos próprios da contabilidade. Aqui há 20 anos eu faço e nunca tive recomendação extra do tribunal. Isso aqui... Era você mesmo que fazia o cheque e mandava para o pagamento, para assinatura? Sou eu. Você sabe se no período de ausência da Juliana, né, na casa, se a casa ficava sem diretor ou se era... Se alguém substituía ela no cargo de diretora? Ou se ficava sem diretor? Não tenho conhecimento disso. Tá. No cargo de diretor ela continuou. Agora, durante a ausência. Quem assumiu as atribuições que era do cargo, eu não sei. É isso? Não as atribuições, se tinha algum diretor que substituía na época, você não sabe. Não. Efetivamente não, o cargo continuou, ela que continua na direção, porém afastado. Então, quem continuava na direção era ela. Durante o momento. Agora, se de fato, se na prática alguém assumiu as funções dela, isso eu não tenho conhecimento. Você sabe, eu acho que você já até comentou, mas eu vou perguntar de novo para ficar claro. Se o vereador chegou a pegar algum talão sem autorização na gaveta da Juliana?
Então, de novo, o que eu sei é que ele ficou com esse talão durante um período de tempo. Agora, como que isso chegou às mãos dele, se ele pegou, como que aconteceu que foi parar na mão dele, eu não sei. Tá. Quem que era o responsável para enviar as documentações para que você realizasse o empenho? É o que eu lhe disse, vinha por e-mail a nota fiscal. Vinha diretamente do porque hoje é posto. tudo nota eletrônica, né? Então a nota vem direto para mim. Quando o Marcelo faz a compra, ele já cadastra o meu e-mail, que a nota vem direto para mim. Tá. E você sabe se algum outro servidor tinha também acesso a essa nota? Ou vinha só para... Porque o que eu gostaria de saber é se alguém fazia esse controle dessas viagens, se a nota estava de acordo com... Então, mas é a pergunta que você já fez, Não, né? porque Sim. não, eu estou perguntando para você se você A nota- sabe que se alguém mais recebia a nota A nota vinha, do posto de a gasolina. nota vinha para mim no e-mail, eu montava o processo, passava para o Marcelo, e aí o Marcelo, quando era dele, nesse caso específico, era a Juliana que assinava. Aí ele ia até a Juliana e colhia a assinatura liquidando a nota. Entendi. E quando era dele, era dele. Comprou coisa na papelaria. Então, o Marcelo que comprou, recebeu um produto e tal, era ele que assinava. Tá. O posto isso? mandava só para você mesmo. Sim, vinha eu no queria meu saber e-mail. quem que recebe essa nota. Eu não sei se vai para o e-mail do Marcelo, acredito que não. Sempre chega para mim. Tá. Eu acho que todas as outras perguntas já foram esclarecidas. Não tenho mais perguntas, é isso mesmo. Obrigada. Pois não. Não havendo mais perguntas, eu declaro o depoimento como encerrado e gostaria que o júri permanecesse presente, que a gente vai elaborar a ata. Sim, senhor. Estou à disposição. Senhor presidente, o senhor me concede a palavra, por gentileza? Sim? Em decorrência da citação de algumas pessoas nos depoimentos, gostaria que fosse convocado para a oitiva o estagiário Marcos, o presidente Gerson Araújo, o responsável, o gerente do posto Nova São João e o funcionário da Câmara Municipal Biá. Eu olho para a defesa, se ela tem alguma coisa a se manifestar sobre o assunto. Em relação ao presidente Nadopor, a testemunha referida ao Marcos também não. E o Biá, ele foi mencionado em um depoimento. Eu gostaria de rever a parte que ele foi mencionado para a gente ver se tem realmente pertinência para ele ser ouvido, porque eu não entendi o porquê. Vou dar uma olhadinha só para ver. Olha, eu não concordo com a oitiva dele, porque o que ela menciona aqui é que
ele pediu para que se tivesse alguma dúvida, o estagiário conversasse com ele, coisas nesses sentidos. E isso eu acho que o estagiário mesmo pode esclarecer, né? Se o estagiário chegar a mencionar ele de novo, tudo bem. Mas eu acho que não tem por que ele ser ouvido aqui se ele não tem conhecimento aqui. Ela só fala que disse para o estagiário tirar dúvida com ele. Coisas nesse sentido, nada que faça com que tenha uma oitiva dele como testemunha aqui. Então, eu não concordo. Quanto ao funcionário do posto, Também você nada tem a alguma... opor. Eu gostaria de deixar claro o seguinte, que a gente está fazendo um procedimento de acordo com o que a pessoa é citado. Eu entendo que foi citado. Se vai ouvir um, não vai ouvir o outro, fica uma coisa meio pequena. Ouviu esse e não ouviu aquele. Então eu acredito que se vai ouvir um, então já vai ouvir todos que foram citados. Eu não vejo motivo para não ouvir também. Mas convoca ele. Sim, a gente vamos convocar todos no caso aí para ter quarta-feira próxima, né? Às 13h30. A gente convoca, se na hora houver algum motivo para a gente não ouvir, a gente não ouve. Sugestão, presidente. Eu acredito que não tem como a gente fazer uma oitiva tão longa novamente, né? Então, Sim. eu acho que deveria ser designada 2 datas para oitiva de algumas testemunhas na quarta-feira e de outras testemunhas depois. Não tem cabimento a gente ficar aqui horas com todo esse desgaste, sendo que é desumano. Como vai deixar uma testemunha aqui 6 horas esperando até a última ser ouvida? Foi o que aconteceu hoje, por exemplo. Uma pessoa está aqui das 7 à meia-noite, direto, sem intervalo, sem nada. Então, eu sugiro que seja marcado em 2 oportunidades. Eu vou confirmar todos aqui. Eu gostaria, no caso, quanto ao caso Biar, no caso eu gostaria, acho que eu tenho, não sei se o Paulo pode me informar, se eu tenho tempo para me pensar direito sobre isso aí, que é uma coisa está muito complexa, eu gostaria de pensar um pouquinho mais. Querendo ou não, são mais 6 ou 7 pessoas. Sim. Mas para os ser outros aí, eu gostaria de ouvir. Sim, só digo no caso, que... porque foram mais citados, né? No caso, o presidente, no caso, o não Marcos. tem nenhuma oposição em relação a isso, é mais mesmo em relação ao desgaste fazendo isso em uma esse única agente do audiência. posto também é uma coisa muito, você sabe, servindo, parece, perante a defesa, parece que tem umas outras alegações ali, eu gostaria de ouvi-lo sim. Até porque o processo é bem complexo, então todas as testemunhas que são ouvidas são indagadas por todos. A gente vai levar aqui mais muitas horas, então fazer em um dia só eu acho inviável. Acredito que seja inviável. Eu gostaria que o nosso assessor aqui desse a palavra, para que eu possa nos licenciar melhor para poder a gente tomar uma decisão mais certa. Bom, tem essa questão a respeito da data que vai ser designada a próxima oitiva, né? Só para deixar claro aqui, foi feito um pedido, até está constando nos autos, a própria advogada do vereador fez, que uma das testemunhas não poderia comparecer hoje por motivo de doença, né? Até tem atestado aqui, aí foi até pactuado que seria dispensadas as outras 2 testemunhas arroladas para serem ouvidas na próxima audiência que foi marcada para quarta-feira, né, à 1h30 da tarde. Até uma sugestão assim, se for para ser definido, o ideal seria ser definido hoje,
como é que vai ser feita a oitiva dessas testemunhas referidas e quais que vão ser as datas, né? Se vão ser ouvidas no mesmo dia ou se em outra data. Até por conta de questão de prazo para a gente, para poder entregar a intimação. A gente não sabe a disponibilidade da pessoa, do dia que ela vai poder vir, né? Apesar dela ser obrigada a vir, né? Quanto antes eu até oriento que seja feito, tá? Aí isso aí fica a critério do presidente, porque por lei cabe a ele definir quais que são os atos que vão ser praticados aqui na instrução, né? Até ouvindo os outros vereadores, uma decisão final acaba sendo dele e, se possível, fazer o quanto antes. Então, quanto a todos os outros aqui, tá tudo já está definido, tá? E quarta-feira, 13h30, já está marcado. E quanto eu só queria ver melhor aí, para mim não tomar decisão precipitada. Quanto ao BIA, e no que ele foi citado, se é só em duas, se foi só uma ligação dos duas, teve mais coisa, citou mais de uma vez o nome do BIA? Mas citou ele como envolvido ou só para que ele foi dando conhecimento a ele? Eu entendi. Eu gostaria de suspender o trabalho por 10 minutos, só para me tirar uma dúvida. Acabou o trabalho, eu gostaria de deixar bem explicado que eu discordo para colocar o BIA para fazer parte da sessão, mas porque pelo motivo que foi citado o nome dele aqui. Foi apenas a Juliana, ela citou que ela ligou para ele se o menino precisasse de alguma assistência para que ele ajudasse o menino. Então ele não está. Agora os outros, eu acredito, eu gosto de pensar que todos eles ser colocados para quarta-feira próxima, às 13h30. Encerra a sessão, ela que vai lá para o termo de audiência. Encerro a audiência e eu vou lavrar o termo de audiência agora para a convicção da ata.